Você já teve aquela sensação que alguns momentos da sua vida as coisas estão super fluindo, expandindo na sua carreira, no seu negócio, e aí, em outros momentos, as coisas estão mais paradas, mais travadas, mais limitadas? Você já observou isso em você, na sua vida, no seu cotidiano? Como é que estão as coisas por aí neste momento? Me conta. A gente vai falar sobre ciclos que expandem e ciclos que nos pedem amadurecimento nesse nosso encontro de hoje, aqui no Mapa da Coragem, que é a nossa série de conteúdos que está falando sobre astrologia e como ela é uma ferramenta para você fazer escolhas mais assertivas, mais conectadas com a sua verdade, com a sua essência, para você agir com coragem, que nada mais é do que agir com o coração. Esse é o Farol da Alma, o nosso canal do YouTube. Então, se você não está inscrito ou inscrita ainda, vai lá e se inscreve. Dentro dessa jornada, o Mapa da Coragem, a gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente vai ampliando as coisas que a gente vai trazendo por aqui nas aulas. Então a gente vai se aprofundando. Tem alguns materiais também extras que eu vou entregando por lá e tem um vídeo que te ensina a gerar a sua mandala astrológica, que é bem importante para você ir acompanhando esses conteúdos. Então, olha aí na descrição desse vídeo, já entra no grupo do WhatsApp, já curte esse vídeo, depois compartilha com alguém que goste desses conteúdos, que se interessa por esses conteúdos, mesmo que não entenda nada de astrologia, tá? A gente vai desvendando tudo isso juntas aqui dentro do Farol da Alma. E hoje, então, a gente vai falar sobre ciclos que expandem e ciclos que nos pedem amadurecimento e que dá aquela sensação, né, de limitação. A gente vai falar sobre esse tema aqui agora. Deixa eu abrir aqui nosso slide para você. Vamos falar de dois planetas hoje aqui no nosso encontro. Saturno, que nos ensina a construir a base, a estrutura, enquanto Júpiter nos ensina a expandir e juntos eles trazem o equilíbrio perfeito entre disciplina e oportunidades. Bom, esse é um mapa astral que eu trouxe aqui. Esse é o formato que eu uso nos meus atendimentos, né? É, o que eu entreguei para vocês é uma ferramenta gratuita que fica um pouquinho diferente o desenho, mas a moral é a mesma. E aí você vai identificar dois planetas, que é o que a gente vai falar hoje. Eu vou mostrar aqui para você. Júpiter, que é esse planeta aqui. Então você vai lá no seu mapa, identifica ele, parece um 4, sei lá. E Saturno, que é esse aqui. Identifique lá no seu mapa. Se você tiver no grupo do WhatsApp, eu te ajudo a identificar. São esses dois símbolos que a gente vai utilizar para falar de Saturno e para falar de Júpiter. Ah, deixa eu tirar o cisquinho aqui. Vou começar a falar sobre Saturno, que é o planeta que fala sobre maturidade e responsabilidade. No céu, os planetas eles ficam se mexendo, né? Então, quando a gente gera um mapa, a gente está gerando uma foto do céu no momento do seu nascimento. Ela é estática, mas as coisas continuam girando no universo. E os planetas, eles têm um ciclo. E esse ciclo em cada signo de Saturno é de aproximadamente 2 anos e meio. Então ele fica lá girando no céu, a cada 2 anos e meio ele muda de signo. E ele faz uma volta completa com 29 anos. E aí a gente tem o que a gente chama na astrologia de retorno de Saturno, que é mais ou menos nessa fase que gera uma crise também, muitas vezes relacionadas à profissão, porque a gente precisa amadurecer. É um momento que Saturno nos pede amadurecimento. Ele está voltando para o ponto original dele dentro do mapa. Então, nesse mapa aqui que a gente estava mostrando antes, né? Esse mapa, ele tem aqui o Saturno dele na casa 4. E aí ele vai andando no céu, andando, 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 andando. Quando chega aqui nos 29 anos, ele volta para o mesmo ponto. E aí ele vai começar a cobrar assuntos relacionados a, no caso dessa pessoa, a touro, que é a estrutura, inclusive financeira, e casa 4, que é a responsabilidade em relação à família. Então, é isso que acontece. Ele dá toda aquela voltinha
E aí, quando chega ali nos 29, ele retorna onde ele estava lá quando você nasceu. E aí ele vai nos pedindo para encarar os nossos compromissos, as nossas responsabilidades e até mesmo as nossas limitações. Então, ele está associado a desafios, a testes e aprendizados profundos, porque ele pede amadurecimento. Eu gosto de pensar que Saturno nos dá várias oportunidades de amadurecimento ao longo da vida. Então, ele vai nos convidando, na área que ele está no nosso mapa, ele vai nos convidando a amadurecer. Então, olha em que casa ele tá. Se ele tá na casa 5, ele vai pedindo amadurecimento em relação aos teus hobbies, às tuas criações, a filhos. Se ele tá na casa 7, ele vai pedindo amadurecimento em relação a relacionamentos. E aí ele vai pedindo esse amadurecimento. Aí, quando chega lá nos 29, ele não tá mais pedindo esse amadurecimento, ele tá mandando esse amadurecimento. E aí, às vezes, acontecem coisas no externo que nos dão um chacoalhão para que a gente, de fato, assuma as nossas responsabilidades. O trânsito de Saturno, ele costuma enrijecer ou frear alguma área da nossa vida, justamente para que a gente tenha calma e tranquilidade e olhar com mais consistência e consciência para aquela área da nossa vida. Então, se tem alguma coisa que está trancada, que está limitada, que parece que não anda, provavelmente é algo que você precisa ver para amadurecer, para começar a olhar com outros olhos para aquele assunto, né? Para passar por uma nova fase de amadurecimento em relação a esse assunto. Então, Saturno ele é mais chatinho porque ele é o planeta que está nos cobrando responsabilidade, estrutura, disciplina, né? Ele mostra onde a gente precisa ter disciplina para alcançar os nossos objetivos. Ele fala de um trabalho mais duro que exige maturidade, que exige responsabilidade. Ele é o senhor do karma também para muitos, né? Que fala sobre as nossas responsabilidades, inclusive encarnatória, aquilo que eu vim fazer nessa vida, que eu vim amadurecer para ser mais responsável por aquilo. Muitas vezes ele nos mostra alguns desafios nas nossas vidas, justamente para o nosso crescimento pessoal. Então, a área que ele está, provavelmente no teu mapa, não é uma área gostosa, né? Não é uma área assim que as coisas fluem, que tá tudo lindo, não. É uma área que vai ter bastante desafios, mas é para você amadurecer. E aí, à medida que você vai amadurecendo nessa área, e aí o planeta Saturno, ele vai colocando várias experiências na sua vida para que você realmente amadureça. É quando você vai amadurecendo, você também vai conseguindo entregar para o mundo essa maturidade. Inclusive, em alguns casos, trabalhar com o tema, né? Pensando em carreira e profissão, trabalhar com o tema que Saturno está colocando aí no seu mapa. Então, eu gosto muito de olhar para Saturno quando a gente está falando sobre carreira e profissão, porque ele mostra um potencial de trabalho, sim, também. Uma pessoa que, por exemplo, tem Saturno na casa 2, ela pode ter muitos desafios financeiros ao longo da vida para aprender a lidar com as finanças. E aí ela vai tendo tantos desafios que ela se obriga a aprender sobre finanças, a lidar com finanças, a criar uma coisa estruturada em relação a dinheiro de uma maneira tão potente que ela pode, inclusive, ensinar outras pessoas a lidar com as finanças depois. E esses aprendizados, eles começam muito cedo, onde a gente tem Saturno. Uma pessoa com Saturno na casa 7, por exemplo, provavelmente vai ser uma pessoa que vai ter muitos relacionamentos e vai ter começado cedo a se relacionar. Vai ter uns namoradinhos lá com 12, 13 anos, por exemplo, porque ela vai e ela vai levar muito a sério aquele assunto, porque ela vai precisar amadurecer dentro dessa área. Então, dando outros exemplos aqui, né? Saturno passando pela casa 10. Então, eu falei um pouco de Saturno no mapa astral, mas pensando onde Saturno está passando no céu, o que ele está te trazendo. Então, vamos supor que o Saturno do céu está passando no seu mapa astral na casa 10. Vai ser um período de reconstrução, de consolidação profissional. Gê, como é que eu sei? Você precisa saber onde está Saturno, em que signo ele está hoje. Vamos supor, Saturno está em Áries. Eu não sei se ele está em Áries ou em Peixes, mas enfim. Saturno está em Áries. Você vai ver onde no seu mapa astral natal está Áries. E aí você vai entender onde, qual é a casa que ele está passando. Vou voltar aqui no mapa, né?
Então, vamos supor que Saturno no céu esteja em Leão, você vai ver, ah, Leão está passando na minha casa 7, então é aqui que eu preciso olhar. Ah, tá em Áries, como eu falei, né? Ah, tá passando bem aqui na minha casa 2, que é a casa das finanças. Então, é onde eu preciso olhar. Não, na casa 3, perdão, nesse caso, né? Que é a casa da comunidade, dos estudos. Então, você vai olhar onde está o Saturno hoje na astrologia. Entra lá no grupo do WhatsApp que a gente desenrola isso juntas, tá? Para entender onde ele está passando no seu mapa astral natal e qual é o pedido dele hoje para sua vida. Então, Saturno é esse cara que traz essa responsabilidade e que parece que está com o freio de mão puxado, porque é justamente um período para a gente amadurecer. Em compensação, Júpiter é o planeta da expansão e das oportunidades. Ele fica cerca de um ano em cada signo. A volta dele completa é de 12 anos e ele marca esse período de expansão, de oportunidades, de crescimento. Então, as áreas onde você tem Júpiter é aquela área que você pode arriscar mais mesmo, sabe? E sem medo, porque você tende a prosperar. É uma área também que você enxerga as coisas com mais otimismo, com fé, com expansão de horizontes. É uma área que você pode se dedicar a estudos, a novas experiências. E o trânsito de Júpiter, ele estimula a confiança. Então, onde Júpiter está no seu mapa, ele vai te trazer habilidades, dons e esse potencial de arriscar. E quando ele estiver passando no céu em alguma área do seu mapa, aquela área que vai estar ativa tende a prosperar naquele ano e você se sentir mais confiante naquele ano. Lembrando, né, que ele fica em cada signo mais ou menos um ano. Então, Júpiter está relacionado a crescimento, a expansão, a oportunidade, ele traz sorte, ele amplia as coisas na nossa vida. Aí eu preciso fazer um parênteses. Ele amplia as coisas na nossa vida. Se você estiver vibrando na luz, nessa área, nesse signo, ele vai ampliar. Se você estiver vibrando na sombra, também. Então, Júpiter também, ele é responsável por excessos. Vamos supor que tu tem um Júpiter na casa 2, que também fala sobre alimentação, sobre dinheiro. Você pode ter um excesso em relação a gastos financeiros, um excesso em relação à alimentação, a comer demais, se você estiver vibrando na sombra. Se você estiver vibrando aí na luz dessa energia, o potencial é de gerar muitos recursos financeiros, a ter uma alimentação mais saudável. E aí você, por exemplo, né, uma pessoa com Júpiter na 2 pode arriscar mais financeiramente, mas tem essa sombra dos excessos, então é importante que você perceba isso com sabedoria. É isso, né? E quando Júpiter faz um trânsito importante no nosso mapa, ele pede para a gente agarrar essas oportunidades que está nos dando, né? E ele também pede para que a gente esteja preparado para vivenciar isso, para não ficar no exagero, na impulsividade, que são as sombras que podem acontecer com o Júpiter. Então, depois de Saturno pede responsabilidade, Júpiter nos dá expansão e oportunidades. Então, um exemplo, né? Um Júpiter passando pela casa 9 é um momento legal para viajar, para começar novos estudos, mudar de país. Um Júpiter passando pela casa 2 foi o que eu falei, né? Pode ter um ganho financeiro bacana, pode ter um aumento de recursos, pode ser um período bacana também para olhar, né, para como você valoriza os seus dons, as suas habilidades. Então, é um ciclo muito expansor, muito positivo. Saturno e Júpiter, eles são mestres do tempo e do crescimento. Quando a gente sabe usar esses ciclos, a gente tem mais confiança para agir com coragem e tomar decisões que são realmente alinhadas com o momento, com aquele momento realmente de evolução. São grandes potencializadores. E aí, isso é muito legal da astrologia, né? No nosso mapa astral, ele mostra a nossa essência, as nossas habilidades, os nossos dons, os nossos talentos, os nossos desafios, também os locais onde a gente vai amadurecer, aquilo que a gente veio vivenciar nesse plano.
E os trânsitos astrológicos, que é o que está acontecendo no céu neste momento e como ele impacta no nosso mapa astral, ele mostra o momento da gente fazer cada coisa, porque cada coisa na vida tem o seu momento. Na natureza, tudo tem o seu momento. Tem um momento de plantar, tem um momento de regar, né? De nutrir, tem um momento de colher, tem um momento de podar. A lua nos mostra isso de uma maneira mais simplista, né? Então tem a lua nova, que é aquele momento de início, a lua crescente, que é o momento de nutrir, a lua cheia, que é o momento de colher, e a lua minguante, que é o momento de podar. Isso acontece na natureza, os agricultores sabem disso, isso acontece no céu, isso acontece na nossa vida. Quanto mais consciência a gente tem dos momentos de cada coisa, a gente flui com a vida e não fica mais brigando com a vida, né? Tentando remar contra a maré. Eu costumo dizer que o universo está sempre a nosso favor, o universo conspira a nosso favor, tá? Na tela do meu celular, isso, inclusive, o universo conspira a meu favor. Só que o lance é que nem sempre a gente consegue compreender o universo, entender esses sinais. E a astrologia é uma ferramenta que te ajuda a decifrar, a decodificar essas falas e esses sinais do universo. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém. Entra lá no grupo do WhatsApp para a gente falar um pouquinho mais sobre Júpiter e Saturno no seu mapa astral, em que momento ele está no céu. A gente vai trocando e vai aprofundando mais por lá também. E no final dessa série de conteúdos no Mapa da Coragem, eu vou te trazer uma oportunidade para você que está gostando desses assuntos, quer entender mais sobre astrologia e como usar essa ferramenta no seu dia a dia, mesmo que você não saiba nada ainda sobre astrologia, mas quer se aprofundar, eu vou trazer uma oportunidade muito bacana que está no meu momento de entregar isso para vocês. Beijo grande, até o próximo encontro por aqui.